podcast. E hoje eu tô com meu amigo aqui, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Tudo bem? Mais um episódio. Espero que seja sucesso, como os dois estão sendo, gente. E o nosso convidado especial, Rafael Valverde. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É uma honra. Muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês. Rafael, poderia falar um pouco mais sobre a sua trajetória? Eu diria que meu contato com o ensaio dinâmico é praticamente desde que eu nasci, porque a PDI Brasil, eu tinha 1 ano de idade quando ela foi fundada pelo meu pai, o Jorge Bain, que foi o consultor aqui da PDI, né? E eu lembro de jogar bola e ver eles mexendo com os sensores, com os equipamentos. Então eu sempre tive bastante contato assim ao longo da minha vida, né? E aí, em 2011 eu me formei na Politécnica da USP. Legal. Em 2014 tive a oportunidade de fazer o mestrado também lá, né? O professor Faisal Massad é o meu orientador. Legal. E também foi estudando atrito lateral utilizando PDA, ensaio dinâmico. E aí uma preocupação que eu sempre tive, sabendo, né, que essa turma, junto com o professor Faisal, alguma equipe do IPT também, foi praticamente o pioneiro, né, quem trouxe a tecnologia para o Brasil num projeto envolvendo a Petrobras. E aí a minha preocupação foi como que a gente mantém esse legado, né, com a geração sucessora, né, como que a gente consegue manter essa expertise, né, para não dar a sensação, pejorativamente, de uma herança sem o mérito em si, né? Sim. Então, o caminho que eu enxerguei foi em tentar galgar junto com a comunidade geotécnica, né? O Thiago Souza, né? Também eu já tive algumas inspirações na nossa nova geração, né? Também. E aí foi esse que eu encontrei, né? De ter a oportunidade de colocar estudos para favorecer a comunidade, de ajudar nesse sentido, sempre envolvendo o que era o nosso principal, que são os ensaios dinâmicos, ensaio de integridade, né? E aí, num processo de me tornar representante técnico da Biodynamics, né, da PDI dos Estados Unidos, que é quem praticamente criou o ensaio na década de 70, era um processo que seria bem mais tranquilo, e por um evento que aconteceu no início desse ano, esse processo foi acelerado. E aí fui para os Estados Unidos, fizemos um treinamento, e agora em julho foi oficializado mesmo como representante técnico da PDI americana também. Que legal. Que legal. Então é basicamente isso, e a gente sempre estudando, né? Então sempre contribuindo. Acho que esse é o caminho que eu vejo assim a melhor para manter, né, esse know-how técnico, né? Legal. Para você, assim, falando um pouquinho de legado, como é que foi para você assumir esse bastão, já que você tocou nesse assunto? Foi pegar esse bastão e dar continuidade. Como é que está sendo? Olha, hoje eu me sinto muito mais tranquilo e preparado. Confesso que no início, assim, eu comecei a ter uma noção da dimensão da coisa, justamente pelo meu pai ser um precursor, né? Por ele ter galgado tudo isso. Eu fui tendo a noção da dimensão disso durante a faculdade mesmo. Porque antes era... meu pai está trabalhando ali, tem uns cabos, algumas coisas ali. Tá, Liga o negócio. Liga o negócio, bate uma coisa. Então eu não tinha noção alguma, né? Aí, à medida que essa dimensão, né, a gente vai tendo uma noção maior, a responsabilidade aumenta muito, né? Claro. Então, não que eu me sinta preparado, né? Mas eu me sinto no caminho para ir ganhando essas experiências, né? Ao longo desses 15, 16 anos, eu praticamente fazendo os ensaios dinâmicos e de integridade. E, inclusive, aula na Mauá, na pós-graduação do professor Susumo, né? Eu também dou aula lá. Então, para mim, é muito nítido, né? Que na parte do aprimoramento técnico, de manter a qualidade, o primor. E eu tive uma sorte muito grande, né? Então, praticamente os 4, 5 primeiros anos onde eu me formei, eu colava no meu pai e ficava, o que é isso? O que é aquilo? Mentoria. Por que isso? Por que aquilo? Então, eu tive uma oportunidade preciosa, muito rara, né? E ganhar essa experiência tendo esse respaldo, né? Foi o que tá me dando segurança para manter o legado da PDI mesmo, né? Legal. Sou filho de professor, eu sinto também esse negócio de estar perto e ao mesmo tempo cobrado. É Exato, interessante isso. Exato. É interessante. Rafael, falando um pouquinho sobre as normas, como é essa questão do ensaio de PDA e as normas? Você vê algum ponto que deixa a desejar? Você vê algo que poderia ser melhorado? Olha, eu tive a oportunidade de participar da norma, das reuniões,
Eu acredito que, inclusive, ela poderia ter alguma revisão recente, né? Mesmo porque a tecnologia foi tendo algumas melhorias, né? Principalmente na parte de software. Uma discussão que se faz sempre é a utilização do ensaio dinâmico previamente para determinar fator de segurança, algumas características de projeto que poderia ter adequação. Em geral, se utiliza a PCE, né? E aí sempre tem a discussão se a prova de carga dinâmica, já de longa data, mostra uma correlação muito positiva, né? Se bem executado. Mas eu digo que todo ensaio de qualidade, se não for bem executado, também não traz resultado algum. Verdade. Né? Então, ao meu ver, eu confio nesse equipamento, na tecnologia, a ponto de a gente poder utilizar previamente como uma adequação de projeto. Esse é meu único ponto. E aí, claro, a norma tem que ser sempre revisada, né? Tem que ser sempre revista. Acho que, mas o meu ponto principal seria esse, assim, das novas gerações também confiarem no método que poderia utilizar como critério de projeto. Legal. Você falasse aí que a norma talvez valha a pena ser revisada, faz parte do tempo também a norma ser revisada, porque as coisas vão mudando, né? Sim. E aí, assim, principalmente também para se adequar a novos desafios. Novas coisas vão aparecendo, novas soluções vão sendo dadas, né? E assim, nesse campo de desafios, é que tu tens assim, para contar os grandes desafios que tu vivesse, desafios de campo, como a gente poderia ser mais cuidadoso para ter melhores resultados, por exemplo, também no campo, como é que a gente faz? Olha, acho que a experiência mais exótica que eu tive foi na obra do monotrilho, onde eram estacas escavadas de grande diâmetro e as estacas recalcaram muito nos ensaios e dependia muito do comportamento da resistência de ponta. Sim. E aí a gente praticamente utilizou o PDA e o sistema do martelo para cravar as estacas escavadas. Então a gente utilizava o bloco, instalava os sensores e aos poucos, ao longo do tempo, a gente ia praticamente cravando os estacões ali para ver se tinha uma resposta de ponta. Então foi medindo na hora. Medindo a eficiência, tudo. Então, assim, é uma solução ortodoxa, diferente, né? Mas que, no fim, acabou dando tudo certo. Assim. Mas, na hora, assustou um pouco, porque é bem diferente, né? Isso aí o pessoal vai querer ler depois, eu acho. Que deixar aqui embaixo o link do... O pessoal vai querer ler. Mas, assim, eu diria que a parte toda de preparo, né? É um ambiente que envolve uma questão de segurança, tem seus riscos envolvidos, muitas vezes em obras portuárias também, e é um equipamento delicado, então... eu acredito que sempre tem um desafio operacional assim que é envolvido e claro que a segurança tem que estar em primeiro lugar, né? Rafa, hoje não existe alguma exigência que peça, né, para que quem vai interpretar esses ensaios tenha algum tipo de certificação. Como que você vê essa questão? Você realmente acha que assim é o que deve se manter ou isso deveria ser aprimorado? O que você pensa sobre isso? Eu fiz um treinamento com a Biodynamics em julho e me abriu muitos olhos a preocupação que eles tinham. Normalmente, quando a gente emite um relatório, existe a certificação da calibração dos sensores, né? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, é de norma. Eles são obrigados a emitir um certificado de proficiência para quem executa o ensaio. Então, cada estado determina, inclusive, um ranking. Lá tem uma associação, que é o PDCA Contractors, onde eles têm um exame de proficiência para os executores. E o meu questionamento que fica, inclusive agora, como novo representante técnico, né, por que a gente não tem essa exigência aqui? Né? Legal. E acredito que todos concordem, né, porque a gente sobe o sarrafo, né, a gente vai subir o nível da execução. E como, inclusive, dando aula na Mauá e em alguns outros lugares, eu preparei um material que, com o Fred, com o pessoal, eu tenho tentado divulgar de fazer curso para quem recebe o relatório. Para quem lê, ter o critério de avaliar se aquele relatório, se aquela análise foi bem executada. Legal. Então, é algo de longo prazo, mas eu me coloco à disposição para isso. Eu acho que tem que ser uma coisa muito importante, porque a gente vê muita coisa... Se quiser fazer em Recife, já está convidado, a gente já pode fazer lá. A gente faz online também, sim. O material está preparado, então... Muito legal. Eu deixo o meu contato e me coloco à disposição, porque não só o executor ser certificado, mas se o leitor souber fazer essa separação, né, ter o know-how suficiente para falar, opa, eu vi um erro aqui nessa análise que vai influenciar no resultado. Legal. Então eu vejo assim, a longo prazo isso pode fazer uma diferença, mas eu sou muito adepto a gente ter essa certificação dos executores aqui no Brasil. Não é para separar, não é para dividir ou excluir ninguém. É para que todo mundo que esteja apto
a gente conseguir subir o nível para que todo mundo consiga executar de maneira correta, né? Passar confiança até para a gente também, que está interpretar, Claro. etc. Melhor. E aí, uma pergunta aqui interessante. Hum. Evolução. O que é que tem de novidade aí pela frente? O que é que está acontecendo de quente na PDI que pode estar melhorando a interpretação, a execução? O que é que tem de bom aí chegando, novo? Olha, na parte do PDA especificamente, a gente sempre vê algumas atualizações do software de alguns parâmetros para aumentar a correlação com uma prova de carga estática que Legal. sempre foi a referência. Então, o último update já faz um tempo, né, de 2014, onde eles introduziram alguns parâmetros dinâmicos para tentar melhorar as curvas. Então, eu sempre Legal. vejo esse compromisso, né, da PDI por parte do refinamento. Então, cada geração nova, tanto na parte de software quanto dos equipamentos, né, as versões, para aumentar e mudar a configuração, dar a possibilidade de novas... Por exemplo, eles executam ensaio dinâmico em estacas de madeira lá, por exemplo. Então, sempre atendendo uma demanda diferente, né? Legal. E no stand aqui do CEF, tem o de perfilagem térmica, que utiliza sensores térmicos para ver a cura do concreto de estacas escavadas. Legal. Né? Tem um avaliador de fuste que utiliza sensores também com pulsos sônico, né, para a gente ver o fuste. Então, eu sempre vejo assim na parte de sair propriamente dito do ensaio de carregamento dinâmico, essas novas tecnologias para possibilitar a gente avaliar a estaca escavada, avaliar o desempenho dela também, né? Então, tem os equipamentos novos, né, que é o Shape, o Squid, que a gente consegue, inclusive, se vocês procurarem, né, no site da PDI, tem uma amostra, né, simplificada, mostrando o que esses equipamentos fazem, né? Massa. Legal. Rafael, na sua opinião, qual é o papel do PDA dentro de um contexto maior de investigação e controle de fundações, quando comparado ou combinado a outros ensaios, como o prova de carga estática? Bom, eu acho que ao longo das gerações, o PDA foi ganhando confiança, mas ao mesmo tempo, a minha preocupação com uma má execução é que também muita gente fica reticente, achando que requer uma expertise, uma interpretação do instrumentador, né, de quem vai emitir o relatório, né? Então, a PCE, por ser considerada mais direta, não exatamente mais simples, mas mais direta, Sim. ela se torna a nossa referência base, né? E aí é o que eu tinha dito anteriormente, assim, o PDA bem feito, ele consegue trazer parâmetros, inclusive mais informações, como, por exemplo, desempenho da eficiência do martelo, a transferência de carga, a distribuição de atrito lateral. Então, eu vejo assim que quando ela está bem executada, né, ela traz informações que podem ajudar muito na adequação do projeto, para a tomada de decisão. Eu diria até mais do que uma prova de carga estática convencional, justamente por a gente ver, muitas vezes, essa análise bem feita, a distribuição do atrito lateral está casando direitinho com o perfil de sondagem, né? Então, confrontar com camadas de solo. Então, ao meu ver, ela traz informações complementares também. Para estacas pré-moldadas, a gente tem a transferência de energia, ver se o martelo precisa de manutenção, né? Você pode executar exatamente no momento onde foi cravado e depois ver o comportamento de setup depois de 7 dias, 9 dias. Inclusive, no mestrado eu fiz isso. A pedido do professor Aoki, né? Eu fiz um ensaio de 0, 3 horas, 6 horas, até 9 dias. Então, a gente fez uma extrapolação da curva de cicatrização do solo. Então, é uma ferramenta que pode trazer muita coisa complementar. Muito legal. Você estava falando aí dessa ideia de juntar de forma complementar ensaios. Isso. Antigamente, a gente tinha um pouco de bairrismo, né? Então, eu sou da PCE, né? Eu sou do PDA. E essa ideia de complementaridade é muito boa. Você traz mais informações, né, sobre aquele ensaio. E aí, pensando no futuro, será que o que é que a gente tem pela frente aí, talvez essa ideia de juntar várias informações ou crescer? Futuro da engenharia geotécnica, o que é que você vê aí pela frente? Olha, falando especificamente da tecnologia da PDI, todo mundo ficou muito entusiasmado com a perfilagem térmica, né, que utiliza os sensores térmicos para ver a cura do concreto, por exemplo. Estou dando um exemplo específico, né? A grande dificuldade que a gente tem de viabilizar isso é a parte econômica de trazer, né, o material que é perdido, como, por exemplo, os próprios sensores, o cabo térmico. Então, assim, tem muita coisa promissora, só que existem algumas barreiras, a nossa própria cultura, por exemplo.
muitas vezes eu vejo que a preocupação mais é em remediar depois que o problema aparece, Verdade. do que necessariamente a gente ter uma ordenação de planejamento. combinação de ensaios preventivo para evitar um problema futuro, né? Então, ferramenta a gente tem, mas eu acho que tem que mudar um pouco a cultura. Talvez a nova geração aceite mais isso, né? A cultura de prevenir é melhor que remediar, né? Acho que esse é o meu ponto. Legal. Rafael, e para nós encerrarmos esse episódio, já que você está falando das novas gerações, o que você aconselha para essa nova geração que está vindo aí de jovens? Eu não sei se eu me considero a nova geração também, né? Mas brincando, né? Eu digo, sempre sou muito adepto em focar muito na parte de conhecimento, né? De aprimoramento. Então, mesmo como representante, né? Eles me deram os materiais, então praticamente diariamente estudando. A gente participar dos congressos, né? Tá junto aqui do seminário. O Geotecnia Brasil já tem muito conhecimento acumulado também, né? Tem uma palestra do PDA, enfim, sempre tem convidando gente de alto gabarito, né? Para mim, assim, eu sou adepto a não parar de estudar nunca, né? Eu acho que é o que me trouxe o resultado e é o conselho que eu dou, assim, né? Muito legal. Rafael, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, mais nesse episódio do GBcast. Foi muito bom. Agradecer a CZM também, que está aqui patrocinando esse momento para acontecer. E foi mais um GBcast. Agradeço, Elisângela. Maravilha. Valeu. Muito obrigada. Obrigado, gente.